belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal do Ciência e Brisa, aula de número 12, vinculada ao curso de modelagem numérica da turbulência, ou aula de número 4 também vinculada a esse mini curso de OpenFOAM que acontece dentro desse curso maior de modelagem da turbulência, né? Eu queria inclusive aproveitar essa introdução assim para compartilhar um pouco com vocês um material que está um tempão aqui numa das minhas abas, né, que estão já meio que pré-prontas em relação a essa parte de material de estudo de OpenFOAM e que diz respeito ao que o OpenFOAM pode fornecer para a gente em termos de modelos já implementados de turbulência, porque às vezes assim eu tenho sentido nas últimas 3 aulas que foram focadas nessa apresentação do que seria o OpenFOAM, que talvez tenha tido uma quebra, às vezes um pouco brusca, em relação àqueles assuntos que a gente vinha abordando no curso de turbulência e que ficaram um pouco de lado para a gente poder meio que conhecer o OpenFOAM. Então, qual que é a relação do OpenFOAM com a modelagem numérica da turbulência, né? Eu apresentei aqui na parte inicial desse curso de turbulência o que seria a ideia central de um modelo de turbulência. Eu comentei com vocês que no passado, né, antes do OpenFOAM surgir, a implementação de um modelo de turbulência num código voltado à simulação computacional de um escoamento turbulento era um processo altamente assim demandante, né? Muitas linhas de código tinham que ser escritas para você poder implementar, por exemplo, usando Fortran ou C++, né? Que eram as linguagens mais populares da época. O Fortran um pouco mais, Fortran sempre teve esse apelo, assim, sabe, a físicos e engenheiros, assim, mas fato é que a implementação de um código, né, autoral que visasse simular um escoamento turbulento usando uma linguagem compilável, um Fortran, um C++, era uma coisa que demandava assim, muito tempo de programação, muitas linhas de programação, né? Era comum que nos anos 90, até hoje ainda tem isso, mas era mais comum antigamente, você ter, por exemplo, uma tese de doutorado acadêmica voltada à implementação, por exemplo, de um modelo de turbulência. Hoje em dia isso não é mais tão comum assim, porque você consegue chamar modelos diferentes de turbulência no OpenFOAM mudando uma linha, né, num dicionário, porque tem já tudo implementado nele. Então eu queria mostrar para vocês aqui um material que eu acho que eu peguei do openfoam.org, né? Eu falei que tem aquela diferenciação dessa fonte de pesquisa entre o openfoam.com e o .org, mas os tutoriais que eu baixei no openfoam.org desse CFD Direct, eu acho que deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira para vocês, openfoam.org. Eu acho que foi dessa fonte assim que eu busquei, talvez Resources, User Guide. É isso mesmo. Então, openfoam.org, Resources, User Guide, você vai encontrar esse User Guide da versão 10 do OpenFOAM. E lá no meio tem Turbulence Model, seção 7.2. Então aqui ele tem uma lista das opções que você pode escolher para lidar com a questão da turbulência no OpenFOAM. Então a opção laminar é um escoamento que não é turbulento, ele não vai considerar modelo de turbulência. A opção RAS, que ele chama, seria o que eu chamo de RANS, né? Ele fala Reynolds Average Simulation, alguns falam Reynolds Average Navier-Stokes, então fica RAS e RANS, são jargões que se referem à mesma ideia, a ideia de você usar modelos de turbulência baseados na decomposição de Reynolds, que vai ser, sei lá, o K-epsilon, o K-ômega, etc. E a Large Edge Simulation, que eu também trouxe aqui a ideia dela, principalmente na parte final daquela aula sobre a teoria de Kolmogorov, né, uma técnica de simulação que ela simula as grandes escalas e ela modela as escalas pequenininhas da turbulência, que são meio que universais, independentes das condições de contorno lá de fora. Essa é uma das hipóteses de isotropia local da teoria de Kolmogorov. E no OpenFOAM você tem algumas opções de modelos de turbulência. Então aqui tem uma lista de todos os modelos de turbulência implementados no OpenFOAM, o nome do modelo, o que mais ou menos assim os autores que propuseram esse modelo, etc. Então aqui depois vale a pena dar o K-epsilon, K-ômega, e tem vários outros modelos de turbulência, variantes do K-ômega, variantes do K-epsilon, que você poderia utilizar então aqui, o Realizable K-epsilon que a gente também comentou, para poder modelar a turbulência. Então fiquem depois, quando vocês forem fazer o trabalho final da disciplina, porque também esse curso está vinculado a uma disciplina maior, né, e o trabalho final consiste basicamente no aluno pegar
um caso teste no database da Hercoftac e um caso em que ele tenha já os dados experimentais e ele vai fazer uma validação numérica desse trabalho experimental, ou pode ser também baseado num trabalho de DNS usando modelos de turbulência. Então, quando você for testar os seus modelos de turbulência no OpenFOAM, aqui tem já uma listinha que você pode encontrar no capítulo 7.2 do User Guide do OpenFOAM, lá no openfoam.org, em que você vai encontrar essa listinha aqui bonitinha, tá? Então, isso aqui era um tópico que eu queria falar hoje na aula, já falei, maravilha. Bom, na aula passada, galera, vamos aqui voltar para o terminal, a gente estava nesse ambiente maravilhoso aqui, brincando de tentar entender como é que a gente poderia criar malhas no OpenFOAM, e eu trouxe aqui a ideia do Block Mesh. O Block Mesh é um application, né, um app, vamos colocar assim, interno do OpenFOAM, que ele vai ler um dicionário, que é o Block Mesh Dict, e esse dicionário vai falar para o Block Mesh como é que ele vai ter que criar aquela malha de blocos, tá? Então o Block Mesh é um dos recursos disponíveis para você fazer uma malha no OpenFOAM. A aula de hoje vai ser uma aula em que a gente vai falar assim de processamento mesmo, perdão, desculpa, de pré-processamento, lance de fazer malha, etc. E aí na aula que vem a gente vai voltar a abordar a questão do processamento propriamente dito, alterando inclusive assim um código já a fonte do OpenFOAM para implementar equações novas ali a serem resolvidas, tá? Então a aula de hoje ainda é sobre pré-processamento e no campo do Block Mesh eu trouxe aqui esse exemplo, né? Trouxe aqui esse exemplo na verdade do obstáculo, né? Como é que a gente implementaria um pequeno obstáculo no Block Mesh, como é que funciona essa indexação de índices vinculadas aos vértices do domínio de solução, como que a gente vai organizar essas informações em vértices, em blocos, em faces, né? E como isso vai ser especificado no Block Mesh Dict, que inclusive já vai ter ali dentro dele uma atribuição para o nome de cada face, e essa informação vai ser muito importante para a gente quando a gente for montar as condições de contorno do problema, que a gente vai ter que fazer uma referenciação a qual face eu estou ali me referindo ao aplicar uma determinada condição de contorno. Então o Block Mesh ele já também tem já uma preparação assim para uma outra etapa também de pré-processamento, que não é fazer a malha, mas aplicar as condições de contorno, né? Tem uma série de etapas que tem que ser respeitadas e que tem que ser feitas assim com muito critério, com muito rigor, com muita paciência antes da simulação começar, para que você tenha chances de ter uma simulação mais bem sucedida, né? Então, aplicar a condição de contorno, estudar bem a sua condição de contorno, entender bem a sua condição de contorno é muito importante para você não simular uma física que não faz sentido nenhum. Porque também é muito comum a gente cair nessa questão, que é um problema sério, né, no campo da simulação numérica, da gente ter uma imagem muito bonita, colorida, uma animação impressionante, e de repente isso não quer dizer que aquela física simulada está correta, faz sentido. Então a etapa também de você validar, né, o seu código ela é muito importante. Gerar uma imagem bonita, você consegue gerar uma imagem incrível usando condições de contorno erradas, por exemplo. Só que você vai estar simulando uma coisa que não era bem o que você queria simular e não vai ter uma física ali consistente. Então, essa atenção às condições de contorno ela é muito importante, porque se você erra no contorno, você leva esse erro para dentro do domínio. Essa dependência vai ser mais ou menos forte, dependendo, claro, do tipo de problema. Se é um problema elíptico, né, só tem contorno ali, ou se é um problema parabólico. Essa sensibilidade ao contorno, ela pode ser variável, mas fato é que é importante que a gente também tenha muita atenção com essa implementação das condições de contorno, e o Block Mesh Dict ele já fala pra gente quem são os contornos, quais são os vértices do contorno e tal. Enfim, uma coisa que eu queria falar então ainda sobre o Block Mesh Dict na aula de hoje é que para esse cenário aqui, que eu trouxe na última aula, eu tinha lá um bloquinho retangular, bonitinho lá, mas eu não tinha curvas, né, nas minhas fronteiras. Então tinha um campo específico assim do Block Mesh Dict. Vamos abrir aqui no caso run, o caso Daembreak, para a gente ver lá o Block Mesh Dict dele. Eu acho que está em Gadget System Block Mesh Dict. Isso. Então o Block Mesh Dict assim desse problema, ele tinha um campo que a gente não deu muita bola para ele, que era o campo Edges.
essas bordas aqui eu meio que deixei em branco, nem preenchi. E rodou e funcionou numa boa. Esse campo Edges, ele vai ser particularmente importante quando você estiver lidando com geometrias curvas. Então aqui no user guide do openfoam.org você vai ver aqui os tutoriais. Aí tem o Lead Driven Cavity Flow, tem esse Stress Analysis of a Plate with a Hole. Clica nesse caso aqui 2.2 e aqui ele vai mostrar um problema diferente que tem a ver com análise de tensão. Não é nem mecânica dos fluidos, é uma mecânica dos sólidos. É uma placa que você vai aplicar uma tensão e ele vai ali calcular deformação, tensão, deslocamento dentro da placa. É um problema de mecânica dos sólidos, mas tem aqui um furo no meio. Então ele vai fazer uma malha que tem essa geometria aqui, e aqui ele inclusive mostra direitinho os vértices, o 0, 1, 2, etc. Aqui você vai contar um total de 11 vértices, se não me engano. É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, são 11 vértices, né? E você vai ver que lá embaixo, quando ele vai montar o Block Mesh Dict desse caso, tem muito mais do que esses 11 vértices, porque lembrem-se que o OpenFOAM tem a questão da falsa tridimensionalidade para problemas 2D. Isso tem que estar ali no Block Mesh Dict, tá? Então, aqui embaixo, ele dá um exemplo do que seria o Block Mesh Dict desse caso, e você vê que os edges estão preenchidos. E ele fala quem são, qual é a forma desses contornos, né? É um arco que vai entre os vértices 0 e vértice 5. E aqui eu tenho as informações. Eu não sei se é o comprimento do arco, eu não sei o que seriam esses dados não, tá? Depois tem que ver direitinho, mas informações geométricas em relação a esse arco que vai de 0 a 5. Se você vem aqui em cima da malha, de 0 a 5, né? Você pode ver aqui próximo desse contorno, eu tenho de fato uma superfície curva, tá? Então vale a pena depois você vir aqui, dar uma estudadinha nesse material para também entender essas nuances do Block Mesh Dict, principalmente para contornos curvos, tá? Esse é um ponto. Um outro material bom para você encontrar também informação aqui, eu vou aproveitar essa parte também inicial que a gente está ainda recapitulando, lembrando o que já vimos, apresentando também funcionalidades novas para poder também mostrar aqui alguns materiais para vocês, tá? Um outro material que vale a pena você também dar uma olhadinha deixa eu ver, tem essa empresa Wolf Dynamics, que é uma empresa muito séria assim, que trabalha com CFD, eles têm vários tutoriais aqui, vale a pena dar uma olhadinha também nessa parte aqui, mas se você vier aqui no Google escrever assim, Block Mesh Wolf Dynamics, você vai encontrar um PDF em que ele também dá detalhes assim, extras de como funciona o Block Mesh, e aqui no final ele vai dar também um bizu de como é que você montaria uma malha assim curva, que é um tubo, quer ver? Bem no finalzinho aqui. Ele dá vários exemplos. Aqui, ó. Ele quer montar um tubo, né, 3D e tal, e aí ele vai usar essa ideia de malhas em blocos, com blocos que vão conter fronteiras que vão ser curvas. E aqui ele vai dar todos os detalhes de como é que você vai lidar com esses blocos, com esses vértices, né, e com essas fronteiras que vão aparecer aqui embaixo, edges, arc, e ele vai definir o que significam esses argumentos dentro de cada pedacinho aqui do Block Mesh. Então vale a pena também escrever Wolf Dynamics, Block Mesh, tu vai encontrar esse lindo tutorial pro Block Mesh. O que mais, galera, que eu queria também mostrar aqui logo, já que estamos na parte de tutoriais? Isso aqui é o CFD Online também, que é um lugar muito incrível para você encontrar informações em fóruns. Então os fóruns do CFD Online aqui de OpenFOAM, eles são maravilhosos, tá? Então tem o Main CFD Fórum, tem vários tipos de fóruns específicos, e aqui dentro você vai também encontrar o do OpenFOAM, tá? Uma outra fonte muito importante de informação, agora eu vou fechando essas fontes também aqui, é esse Wiki OpenFOAM. Isso daqui para mim talvez seja a melhor fonte de informação que você vai ter para buscar dados, informações, tutoriais sobre OpenFOAM. Eu vou dar uma navegada rápida aqui na página, né? Nessa página aí do Wiki OpenFOAM com vocês, porque aqui tem coisas que valem muito a pena, assim, tá? Então, na parte de tutoriais, você vai encontrar aqui tutoriais de vários tipos, né? Tem esse 2.2 que é o Free Week Series. Isso aqui é fantástico. No Free Week Series você vai ter assim uma programação de 3 semanas que tu vai sair daqui especialista em OpenFOAM se você
né, se comprometer todo dia ali, estudar o dia 1, dia 2, ele vai crescendo do básico ao avançado. Tem vários vídeos didáticos da instalação, até assim um curso introdutório. No dia 3, esse Introductory Course aqui, deixa eu ver se eu acho o material. Você clicar aqui, tem um vídeo aqui, ó, Screen and Camera Footage, parte 1, parte 2, que são aulas dadas por esse cara, que é um dos fundadores do OpenFOAM. E as aulas dele, né, são aulas, assim, ele abre um terminal e vai falando, né? Não é tão entusiasmado assim quanto eu, mas esse cara é o cara que entende mesmo da parada, né? Eu tenho muito mais entusiasmo do que conhecimento, esse cara tem mais conhecimento que entusiasmo talvez, mas vale a pena também ver essas aulas também, 1 a 5, dessa parte também introdutória que é muito, muito boa, tá? Bom, então acho que eu mostrei já uma série de tutoriais importantes aqui, materiais importantes para vocês. Então vamos voltar aqui ao que estávamos fazendo, para a gente poder continuar também nessa parte de mostrar coisas também via terminal e trazer também funcionalidades novas, tá? Bom, eu queria só mostrar rapidamente também o que eu lembrei. Eu tô com muita informação na minha cabeça e eu tenho que ir falando várias coisas, então eu vou fazendo blocos e parênteses e a gente vai se organizando aqui. O importante é que a gente acabe essa aula com mais informações, com mais ideias, com mais conhecimento e com mais empolgação em relação a esse aprendizado, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui, ainda no campo do Block Mesh Dict, para pegar um probleminha, que é um probleminha que já vem num dos tutoriais do OpenFOAM, no de magnetohidrodinâmica, que usa o solver, que é o MHDFOAM. Então esse tutorial você vai encontrar aqui na pasta TUT, LS, CD Electromagnetics, LS, CD MHDFOAM. Deixa eu dar um clear. LS tem esse problema de Hartmann, tá? Esse problema de Hartmann, ele é um problema clássico de magnetohidrodinâmica, que é essa área da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento do escoamento de um fluido condutor de eletricidade na ação de um campo externo. Então, quando eu tenho um fluido que conduz eletricidade, isso pode ser um metal líquido, né, mercúrio, por exemplo, isso pode ser uma solução salina, né, que tem íons ali de sal dissolvidos. Isso pode ser plasma, né? O plasma é esse quarto estado da matéria no qual você pega um gás ali e ele está tão quente, mas tão quente, mas tão quente que algumas partículas subatômicas elas começam a pular para fora do núcleo do átomo que nem pipoca, e você tem então um gás ionizado, né? E aí aqueles íons ali eles se movimentam e eles então conduzem essa carga elétrica. Nesses cenários, plasma, solução salina, metal líquido, se você tem esse fluido se movimentando, carreando consigo cargas elétricas, e você aplica um campo magnético em cima desse cara, vai surgir de maneira espontânea dentro do material uma força, tipo força de Lorentz, e essa força de Lorentz, ela vai modificar a maneira pela qual esse fluido vai fluir, vai se comportar, vai escoar, né? E você pode fazer isso de maneira intencional. Então tem um probleminha que é um problema clássico, que é o problema de Hartmann, em que você tem um fluido condutor num canal aqui, num tubo, tá? Aqui inclusive já é o exemplo do que seria o Block Mesh Dict original desse problema de Hartmann, está nessa pasta que eu especifiquei para vocês ali no terminal, e ele vai ter assim 8 vértices, porque é só um bloco assim, é uma malha muito simples, é um bloco, um único bloco aqui embaixo, né, com 8 vértices por conta dessa falsa tridimensionalidade dos problemas 2D do OpenFOAM. E aqui estão as posições, as coordenadas, tá aqui o nosso Block Mesh. E aí assim, a minha ideia quando eu estava estudando o Block Mesh, Dict, foi, cara, o que aconteceria se eu pegasse assim e colocasse um obstáculozinho no meio desse canal, onde vai estar fluindo um fluido condutor de eletricidade, de carga elétrica, perdão, da esquerda para a direita, e aí eu aplico um campo magnético transversal, posso variar lá no OpenFOAM a intensidade desse campo, só que no meio do caminho vai ter um bloquinho. Por que eu queria estudar isso? Primeiro, porque eu estava curioso, né, para ver o que iria acontecer. Segundo, porque eu esperaria ver, com a adição desse bloquinho, o surgimento de regiões secundárias de recirculação nas proximidades do bloco. E essas regiões secundárias, elas são um problema muito clássico na mecânica dos fluidos, independente de ser para fluido condutor ou não, na qual elas
acabam localmente roubando energia do fluido para ficar girando ali, então ficam parasitando esse escoamento, mas ao mesmo tempo que elas fazem isso, elas são muito eficazes na remoção do calor da parede de baixo, se ela estiver aquecida, para ele ser levado para longe dela e carreado para o escoamento por convecção no sentido desse fluxo, tá? Então, eu já tinha brincado há muito tempo atrás com um probleminha clássico, que era um probleminha de você averiguar qual seria o incremento nas taxas de troca de calor pela presença de um pequeno obstáculo num canal para um escoamento turbulento de um fluido newtoniano, monofásico. Isso foi um dos probleminhas que eu trabalhei no meu mestrado. E aí eu lembrei disso e eu fiquei curioso para ver o que aconteceria com essa região de recirculação, ou mesmo com essas taxas de troca de calor entre uma potencial parede quente, um obstáculo quente e o meu fluido na ação de um campo magnético externo. Porque agora, se o fluido é condutor e eu aplico um campo magnético externo, esse surgimento de forças de Lorentz no material, ele vai alterar os modos de movimento desse fluido, vai alterar como ele vai se comportar e, consequentemente, também como ele vai ser bom ou ruim em roubar calor de uma parede quente e carregar esse cara embora. Então eu fiquei com essa curiosidade e então eu falei, cara, o primeiro passo para eu fazer essa investigação é eu colocar um obstáculo no meu caminho. O segundo passo é eu esquentar esse obstáculo. E aí a implementação desses dois passos, colocar um obstáculo no meio do caminho, né, já vai levar ao uso do Block Mesh Dict. A gente vai rever aqui algumas coisas do Block Mesh Dict. E a implementação do aquecimento do obstáculo, ela vai demandar que a gente implemente uma equação a mais a ser resolvida no OpenFOAM para esse solver de MHD, que a princípio é um solver isotérmico, que seria a equação da energia. Então eu pretendo nas próximas aulas tentar usar essa ideia do obstáculo aquecido e tal, para trazer um pouco mais de informação em relação ao Block Mesh Dict, que vai ser importante na adição do obstáculo, e trazer também essa informação de como é que a gente muda um solver ali para ele resolver uma nova equação, no caso aqui a equação da energia, para a gente poder esquentar esse obstáculo e verificar depois, mais para frente, como que a adição de um campo magnético externo muda a distribuição de temperatura nesse domínio, né, de solução. Então, eu pensei assim, em trazer esse problema, que é uma curiosidade científica minha, para a gente ficar brincando com ele ao longo de 1, 2, 3 aulas, não sei, o número de aulas que a gente precisar brincar aqui, para ir trazendo todas essas informações adicionais de novas funcionalidades para o OpenFOAM por meio de um exemplo, tá? Então a alteração inicial que eu tive que fazer foi a do Block Mesh Dict. Lembrei de outra coisa antes. Só um comentário mais físico, né? Esse problema, quando não tem obstáculo, quando tem só o canal e tal, ele foi resolvido, inclusive, analiticamente pelo Shercliffe em 1953. E aí ele tem, assim, um comportamento muito interessante que a gente obtém pela ação do campo magnético externo, que é um achatamento dos perfis de velocidade. Se você tem um escoamento de um fluido qualquer, condutor, não condutor, dentro de um canalzinho, mas sem um campo magnético externo, então um cenário newtoniano, um cenário em que eu não vou ter forças devido a essa interação do campo magnético com essa carga elétrica que vai estar sendo carreada pelo fluido em movimento, nesse cenário você vai ter perfis muito parabólicos de velocidade. Isso aqui está associado a uma solução muito clássica na mecânica dos fluidos, que a gente chama de solução de Hagen-Poiseuille, e perfis achatados em canais são muito mais característicos de escoamentos turbulentos do que de escoamentos laminares. E o interessante é a gente perceber que essa solução exata do problema proposta pelo Shercliffe, ela aponta no sentido de um achatamento dos perfis de velocidade conforme eu aumento a aplicação de um campo magnético transversal ao escoamento, tá? Então essa é uma característica física desse sistema, tem uma solução analítica do Shercliffe, e aqui no próprio site do OpenFOAM eu encontrei essa comparação que seria da solução exata em vermelho com a solução fornecida pelo solver MHD-FOAM do OpenFOAM. Então,
parece que bate, né, razoavelmente bem. Isso aqui é um caso de validação já do próprio solver do OpenFOAM que trabalha com MHD. Esse caso também é importante falar que para essa solução específica do MHD-FOAM, ele considera que as paredes do recipiente não são condutoras de energia, de campo, de eletricidade, né? São não condutoras, né? Então isso muda um pouquinho a solução e tal. Se você quisesse considerar paredes condutoras de eletricidade, teria que pegar um outro solver, porque mudaria um pouquinho as equações, tá? Então, isso aqui é uma coisa que acontece na física do problema, e aí a implementação que eu fiz para averiguar quais seriam as modificações que a gente teria nessa física devido à presença de um obstáculo foi basicamente pegar o caso original, e aqui eu tenho um mapeamento do que eu fui fazendo. Primeiro, a numeração dos vértices primários, lá de trás, 0, 1, 2, 3. Aqui eu vou ter então 11 vértices, no caso modificado, muito semelhante ao block mesh dict, daquele problema da ruptura da barragem, do dam break, né? Então me inspirei muito nele. Aqui, primeiramente, eu peguei as mesmas dimensões, então, por exemplo, e esse é um trabalho chato e artesanal que eu recomendo que vocês, se quiserem fazer algo do tipo, façam primeiro usando um papel e um lápis, desenha a sua malha, põe cota para você ver onde começa, onde termina, quais são as distâncias. Então, é um trabalho artesanal, mas que ele é muito importante, tá? Senão você não vai conseguir fazer o que você vai ter que fazer aqui para poder montar a sua malha, né? Lembre-se que essa parte de montar a malha é quase que um projeto, né? Você está projetando uma malha. Então anote tudo direitinho, ponha cotas. Então eu mantive as mesmas dimensões. Aqui, se eu pegar minha canetinha, você vai ver que a distância em x do vértice 0 para o vértice 1, no caso original, ela está aqui de 20, né? Então eu tenho 20 unidades de tamanho nesse sentido, né? 20 centímetros deve ser, sei lá, deve ter um scale, algum fator de escala ali, tá? Então, no sentido do eixo X, eu tenho uma dimensão de 20. No caso modificado, como eu pus aqui um obstáculo, né? Então eu vou ter alguma coisa no meio do caminho. Então o vértice 0 e o vértice 3 seria o vértice 0 e o vértice 1 do caso original. Então o 0 bate, e aqui o 3, cadê o 3, meu filho? É 20 menos 1 e 0, tá? Então as correspondências aqui, elas têm que ser mantidas para que você tenha um domínio com as mesmas dimensões do caso original. O que a gente vai mudar é que a gente vai pôr aqui um obstáculo. Se eu quiser saber o tamanho do obstáculo, eu olharia para os vértices 1, 2, 5, 6. O vértice 1 em x eu tenho essa dimensão, o 2 eu tenho essa, então tem uma unidade aqui, né, em x. Do 2 para o 6, você pode ver então do 2 para o 6 o que teria de variação em y. Então tem meia unidade em y aqui, nesse sentido, tá? Então é um obstáculozinho baixinho, eu poderia mudar as dimensões do obstáculo, alterando essas coordenadas do vértice, e é assim que a gente vai montando malha no block mesh dict, tá? Pois bem, além disso, lembrem-se que eu tenho que também ter uma representação 3D desse caso, né, esse falso 3D que no fundo é um 2D. Então você vai criar vértices adicionais, seriam os vértices verdes, dos nós da frente, nós do fundo, nós da frente. Então pode bater aqui uma foto, pode, até deixa eu fazer o seguinte, tira minha cara, bate aqui um retrato, tira um print screen e estude essa correspondência de vértices, que eu acho que vai te auxiliar a entender um pouco melhor como é que você modificaria esse caso aqui, tá? Então você vai listar também quem seriam os blocos para cada vértice. Reparem que pôr um obstáculo ali deixa muito mais complicado, né? O teu block mesh dict, ele fica muito maior, ele aumenta muito em tamanho, são muitas linhas de modificação nesse arquivo de texto do block mesh dict para você poder implementar essa ideia de simplesmente colocar ali um obstáculozinho, tá? Bom, feito isso, você vai também definir aqui a questão de quantos nós você vai ter em cada bloco, e aqui tem que ficar ligado num detalhe que se você não ficar ligado, tua malha vai ficar ruim, não vai dar certo, que é o número de nós em cada dimensão. Então se eu quero manter a mesma lógica, a mesma ideia do caso original, lembre-se que no caso original era só um canal, não tinha um obstáculo. Então eu tinha um único bloco, e esse único bloco, as informações em relação ao número de nós que eu tinha eram 100 na direção x, 40 em y e 1 na direção z, que é o nosso falso 3D. Né? Então 100 e 40 é o que importa. Aqui eu mudei, tá, esses números, 48, 4, 20, 10, né?
E eu mudei isso para tentar manter mais ou menos esses 140 do caso anterior. Então, se são 100 nós na direção X, repare aqui que eu vou ter 5 blocos, perdão, e vamos voltar aqui para a parte de cima. O bloco 1 e o bloco 2, né, eles vão ter que ter menos de 100 nós, porque tem um buraco entre eles, que é o obstáculo, mas o bloco 3 e o bloco 5, o 3, o 4 e o 5, perdão, né, que são os blocos de cima, em cima do obstáculo, o 3 e o 4 e o 5, eles representam a totalidade do bloco original no qual eu coloquei ali o meu obstáculo. Essa totalidade tinha 100 nós no caso anterior. Vamos ver então os blocos 3, 4 e 5 aqui embaixo, tá? O bloco 3 tem 48, o bloco 4 tem apenas 4 e o bloco 5 tem 48. Se você pegar aqui uma calculadora e somar, calque. Esse curso é um curso que ele é de Open Forum, com boas práticas de simulação, etc. São muitas ideias, né? Se eu pegar 48 mais 4, eu recupero os 100, né, nós que eu tinha naquele único bloco. Então você tem que ir mudando o número de nós em cada fronteira para manter a mesma resolução espacial do caso anterior e simplesmente só acrescentar esse bloco mesmo, para que a sua comparação ela seja uma comparação fisicamente válida, né? Inclusive, essa é uma questão, assim, quando a gente vai entrando nesse mundo da simulação numérica, vão surgindo muitos parâmetros numéricos. O número de nós, o refinamento da malha, o passo de tempo. E a gente está buscando uma física que independa de questões numéricas. A gente quer uma simulação que seja o mais próximo daquela física ali, sem que eu fique desconfiado de estar simulando de repente eu obtive em relação a um caso controle, né, um comportamento diferente, e eu não sei se essa diferença é uma diferença que eu teria, por exemplo, no problema físico ou se é uma diferença puramente numérica. Então, se eu quero averiguar a influência física da presença de um obstáculo, eu tenho que fazer um esforço para manter a minha malha semelhante. Né? A malha que tem o obstáculo tem que ser parecida com a malha que não tem o obstáculo. O número de nós, o espaçamento entre os nós, as dimensões. Então, isso é muito importante. Até pus aqui um negócio em vermelho, note que precisamos alterar a quantidade de nós em cada bloco, ficou aqui block, para mantermos o mesmo refinamento de malha do caso original. Se somarmos o número de nós em Y, por exemplo, dos blocos 1 e 3 do caso modificado, então bloco 1 e 3, vamos pegar aqui, ó, 1 é esse, o 3 é esse, em Y eu estou com 10 e estou com 30, a gente vai ter 40 nós, que é o que eu tinha aqui. O 1 e o 3, se eu for aqui em cima da minha malha, cadê o 1 e o 3? Eles estão aqui, ó, alinhados, antes do obstáculo. Né? Então a montante do obstáculo, então a jusante, que é depois do obstáculo. Então 1 e 3 tem 40 em Y, né? É o que eu tinha no caso também original. Então note que especial atenção deve ser dada ao bloco 4, que por possuir uma dimensão menor em Y, deve ter um número menor de nós para mantermos a proporção. Então o que eu quero falar com isso? Vamos olhar para o bloco 4 aqui. Deixa eu apagar aqui. Bloco 4. Deixa eu dar um zoom aqui. O 4 é esse salafrário que está bem aqui. Deixa eu pegar uma canetinha diferente, pegar o laranja. O 4 está bem aqui, ó, no meio. É esse bloco que está em cima do obstáculo. Esse cara ele tem que ter menos nó. Se eu colocar nó demais, ele não vai encontrar com o 3. Então, para o 4 casar com 3 e os nós ficarem bonitinhos, eu tenho que regular a quantidade de nós em 4, sabendo o tanto que eu perdi, né, de altura do canal em função de ter ali um obstáculo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que eu coloque ali o número de nós em 4, que ele vai colar direitinho com o bloco 3 e com o bloco 5. Se você errar nesse número, e quando você for dar block mesh, ele vai te falar que tem um erro, que tem uma inconsistência ali nesse casamento de nós. Então você veja que assim, a preparação da malha é um negócio que dá um trabalho mesmo. Então é importante que a gente fique algumas aulas falando de malha, de pré-processamento, tá? Então, beleza, montei a malha. Além disso, eu vou ter que mudar as fronteiras, quem são as faces e quais são as faces. E aqui, já pensando nesse meu interesse de mais para frente estudar o que aconteceria com esse escoamento se eu aquecesse o meu obstáculo, eu decidi
pegar bem naquela face do obstáculo e criar aquilo ali como se fosse uma fronteira específica. Eu poderia pegar, por exemplo, a face de baixo inteira e definir como se fosse uma face só. Mas se eu quisesse especificar uma condição de contorno, por exemplo, de temperatura diferente só para o obstáculo, então seria conveniente eu pegar essa parede inteira de baixo e quebrar ela na parte que antecede o obstáculo, no obstáculo em si e no que vem depois do obstáculo, para ficar mais fácil depois, mais para frente, eu especificar condições de contorno diferentes para cada pedacinho do domínio, tá? Então aqui eu vou também tirar a minha cara, você pode bater um print screen, estudar aqui esse material, caso original, caso modificado, né? Eu tenho boundary, aí ali dentro, no caso modificado, eu vou ter inlet, a entrada, outlet, a saída, obstacle, que é onde tem o obstáculo, eu vou ter uma lower left wall aqui embaixo, lower right wall, upper wall, front and back, né? Que são faces vazias, tá? Então vale a pena bater aqui uns print screen para você estudar direitinho essa sintaxe, e com isso você consegue implementar basicamente isso daqui, né? A malha fica bonitinha, aparece aqui o obstáculo, aqui eu tenho já um campo de velocidade, né, para um campo magnético de 0,1 Tesla, aqui para um de 10 Tesla, e vamos ver um pouquinho desses resultados aqui no OpenFOAM, no nosso solver MHD-FOAM. Então, se eu vou na pasta Run do OpenFOAM, agora minha cara sumiu, né? Deixa eu voltar a aparecer aqui, pronto. Na pasta Run, eu tenho aqui o MHD obstáculo. Eu criei uma pasta só para isso. Depois tem uma outra que é o MHD obstáculo aquecido, que a gente vai ver isso mais para frente, porque para aquecer o obstáculo isso envolve a implementação de uma equação diferencial parcial a mais no solver, que é a equação da energia. A gente não sabe fazer isso ainda. Então CD, MHD obstáculo, clear, ls. Aqui está a minha pasta original. Como é que a gente poderia fazer para... Deixa eu só ver uma coisa. Zero origin... Eu estou sem a pasta 0 aqui? Estou só com a original. Eu devo ter... Tem tempo que eu não rodo ele. Deixa eu só copiar a pasta original para a pasta 0. Pronto. Ótimo. Como é que eu poderia, então, alterar essas condições de contorno de campo, né? Você vai aqui, Gadget, 0, que é a pasta 0. Perdão, melhor. Vamos primeiro entrar na pasta 0 para a gente ver o que a gente está ali dentro, né? Clear, ls. Então aqui eu tenho o campo B, que é o campo induzido, campo de pressão. Esse aqui é um campo PB, que é tipo um resíduo, né, que ele usa para calcular essa equação com a força de Lorentz em MHD, que eu não vou entrar aqui em detalhes, e o campo de velocidade, tá? Esse B, se eu der gadget B, eu vou ter aqui o que seria o meu campo magnético induzido, que eu estou ali aplicando material. Essas dimensões, dimensions 1, 0, menos 2, 0, 0, menos 1 e 0, vão dizer para mim o que seria a unidade desse campo magnético. No OpenFOAM, se tu vier aqui, vamos pensar isso aqui, OpenFOAM, vamos pôr assim, não, dimension, OpenFOAM, dimensions, sei lá, units. Deve ter aqui o que seria 1, o 2, o 3, mais 6 linhas. OpenFOAM units, vamos ver. Sempre tem, né, essas dimensions aqui. Cara, a internet hoje em dia ela é muito poluída, né? Você entra num site e aparece uma criança de chapéu, aparece uma caneca. É muita propaganda, né, velho? Você não pode caminhar na internet mais sem ser contaminado com isso. Mas enfim, aqui num site aleatório que eu nem conhecia, você vai ver aqui, vai ter número 1, 2, 3, 4, 5. Cada numeração está associada à unidade correspondente daquele pedacinho da minha linha de dimensões. Então 1 é massa, 2 é comprimento, 3 é tempo, 4 é temperatura, 5 é uma quantidade, quilograma-mol, 6 é corrente em ampere e 7 intensidade luminosa. Com essas unidades você compõe outras unidades, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 0, menos 2, 0, 0, menos 1. Então isso aqui seria... O que seria isso aqui? Vamos ver. 1, 0, menos 2, 0, 0, menos 1. Deixa eu abrir aqui o meu journal. Abrir uma página em branco aqui. Então eu teria 1 é massa, quilograma. Então eu teria quilograma aqui. Vamos pôr aqui, quilograma. Se eu achar a minha canetinha, tá aqui no meio. Então deixa eu pôr na maior. Eu teria quilograma. Aí eu teria aqui, ó, 0 na segunda linha, menos 2 no dimensions. Menos 2 na linha de tempo, né? Então é por tempo ao quadrado. Então eu teria aqui segundo ao quadrado. O que mais? Aí tem 0, 0. Aí na penúltima eu tenho menos 1. Quem que é a penúltima aqui? Vamos ver. Penúltima é corrente. Então por ampere, né? Por ampere. Então
por ampere. Aí beleza. Quilograma por segundo ao quadrado, ampere. Que diabo de unidade é essa? Aí você vem aqui na internet, você põe assim, Tesla unit, sei lá, e vem no Wikipedia. E aí ele vai dar uma relação entre o Tesla e outras unidades derivativas. Então, um Tesla pode ser 1 volt segundo por metro quadrado, pode ser 1 newton por ampere vezes metro, pode ser um monte de coisa. E aqui no finalzinho pode ser 1 quilo por ampere por segundo ao quadrado, que era o que a gente tinha aqui, ó, quilo por ampere por segundo ao quadrado. Então você vai montar as unidades daquela quantidade em alguns arquivos específicos, dentre eles no arquivo que tem as condições de contorno, tá? Você pode montar nesse arquivo, na pasta 0, ou num arquivo já original, que a gente vai ver na aula que vem, isso talvez, na próxima aula, quando você for escrever o teu solver próprio. Então, nesse probleminha, por exemplo, do obstáculo aquecido, quando eu for implementar a equação da energia tem lá um termo que é uma difusividade térmica. E eu vou ter que definir essas dimensões da difusividade térmica num dicionário específico dentro do próprio solver, que eu vou modificar, e a gente vai ver isso na aula que vem. Mas em alguns casos do OpenFOAM, você vai ver essa informação vindo já no arquivo daquela variável na pasta 0. Então o B é Tesla. Isso aqui é para falar a dimensão desse cara. E aí o campo interno, direção x, y, z, porque esse cara é um vetor. Na direção y, transversal, flow, é de 20 Tesla, que é um campo muito grande mesmo. Tá? E aqui as condições de contorno, na entrada, na saída, na parede baixa, etc. Esse caso aqui, repare que eu não tenho aqui o obstáculo e tal, então isso aqui é a pasta 0 original do solver que não tinha o obstáculo, tá? Então aqui eu não poderia editar esse cara, eu teria que modificar um monte de coisinhas nessas pastas para adequar esse cara para o obstáculo. Vamos só ver uma coisa aqui que eu tenho na pasta antes, tá? Deixa eu sair aqui, voltar. Eu tenho um monte de gráfico aqui, eu devo ter feito alguma limpeza recentemente e eu perdi um monte de coisa que eu tinha rodado já. Mas deixa eu escrever aqui para FOAM para ver o que ele vai abrir para mim. Nem abriu, né, vai clear. Tá, então esse caso está bugado, será? Deixa eu ver meu block mesh aqui. Eu nem pensei em entrar nessa pasta antes da aula para ver o que tinha lá, tá? Deixa eu ir no System, tem o block mesh dict, deixa eu editar o block mesh dict. Ah tá, então aqui eu tenho já, pelo menos a minha malha está aqui, 15, 20, tal. Talvez eu tenha mudado aqui minha malha, mas beleza, deixa eu fazer o seguinte então, deixa eu rodar aqui ls, voltar para a pasta original, eu vou então escrever block mesh, e ele vai rodar. Rodou o block mesh? Rodou o block mesh. Tem um comando também muito legal que você pode dar, que é o check mesh. Ele vai dar uma checagem na malha, ele vai dar tipo assim, um monte de informação em relação à malha. Quem são as fronteiras? Então os patches são esses aqui. O que aparece aqui são as fronteiras que vão ter que entrar nos arquivos que vão especificar as condições de contorno, tá? Então aqui eu tenho essas minhas fronteiras, gerei minha malha, o block mesh que eu tinha lá, que você pode ver na pasta System Block Mesh Dict, é esse que eu mostrei para vocês basicamente na lousa, tá? Os vértices, as posições, etc. As fronteiras. Ele gerou uma malha. Vamos ver o que ele gerou aqui de malha na pasta original? Então, para FOAM. Agora não deu problema, graças a Deus. Então gerou essa malhazinha aqui, ó. Isso aqui é a superfície. Vamos colocar uma vista isso aqui. E aqui eu posso colocar o wireframe, então seria essa nossa malha com o obstáculo, tá, galera? A malhazinha que a gente fez. Beleza, vamos rodar uma simulação então aqui para a gente ver como é que a gente poderia brincar nessa edição de condição de contorno, etc. É até bom assim que a pasta 0 eu tenha apagado ela, que eu vou ter que montar ela de novo. E até a gente vai aprender nesse processo como é que a gente implementa a condição de contorno, né, e qual é a relação que vai ter entre os arquivos da pasta 0 e o block mesh dict, tá? Então vamos pegar aqui e vamos impor as condições de contorno. Eu vou entrar na pasta 0. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na pasta 0 mesmo direto, cd 0. Aí eu vou mudar o gadget B, o campo induzido. Aqui eu tenho inlet, outlet, lower wall, lower upper wall, front and back. Eu tenho menos fronteira do que eu tenho de fato lá no block mesh dict. Se você vir no block mesh dict, o que você vai ver vai ser isso daqui, ó. O que estava nesse arquivo. Então eu tenho inlet, eu tenho outlet, eu tenho lower left wall. Então, inlet, outlet, vamos criar aqui lower left wall.
melhor. Lower left wall, como é parede de baixo, vai ter uma condição de contorno igual ao que teria para lower wall. Então eu vou copiar, vou pegar esse aqui, ó, lower wall, vou escrever aqui lower left wall, como está no Block Mesh Dict. Vou fazer o mesmo. Aqui no meio vou pôr um obstáculo, ó. Depois eu vou pôr aqui obstacle, mesmo tipo de condição de contorno. Depois eu vou pegar aqui, ó, lower right wall, pronto. Então editei o arquivo B da pasta 0, que especifica as condições de contorno para o campo de indução magnética, que tem dimensão de Tesla, adicionando as fronteiras extras que estavam no Block Mesh Dict. Quebrei a lower wall em lower left, obstacle e lower right. Tá? Então aqui o resto, front and back, continua a mesma coisa, não muda nada. E inclusive mantive os tipos de condição de contorno e os valores naquelas fronteiras. Então, nas fronteiras de baixo eu tenho condição de contorno fixa, um valor constante, e o valor ali vai ser o valor da variável internal field que eu defino aqui dentro. Tá? Então, é um valor constante igual àquilo que está sendo aqui definido de 20 Tesla, que é um campo bem grande. Tá? Editei o arquivo B. Aqui eu tenho outros arquivos, o P, o PB e o U. Vou entrar em cada um deles e vou deixar da mesma maneira. Gadget, P, campo de pressão. Então aqui vou pegar a mesma coisa, lower wall, Ctrl C, left wall, vou pegar aqui um obstacle, depois vou pegar aqui lower right wall, Ctrl C, Ctrl V, right wall, e beleza, tenho aqui as condições de contorno na parte de baixo. Agora eu pego a mesma coisa, eu vou entrar na pasta Gadget PB. Fazer a mesma coisa, lower left wall. Aqui eu vou pegar a pasta, vou criar um obstacle e um lower right wall. Então lower right wall. E aqui eu vou pôr obstacle. Estou editando as condições de contorno do PB. Perfeito. Salvar. E finalmente, Gadget U, campo de velocidade. Aqui você vai mudar a velocidade também do escoamento, na entrada, etc. Começa com o campo inicial 0, aí tem um pseudo-transiente, e ele põe uma condição de contorno na entrada de 1 metro por segundo, na direção X, uniforme, valor fixo, gradiente nulo lá no outlet, no sleep condition nas paredes. Tá? Então aqui, inclusive a condição de não escorregamento ela é tão comum que ela já tem tipo, um nome para ela, um atributo, né, para ela nessa lógica de programação orientada a objeto do OpenFOAM. Então aqui lower right wall e aqui você vai pôr obstacle e aí você então editou obstacle. Pronto, no sleep condition, upper wall, beleza, editei, mudei as condições de contorno, mudei a minha malha, volto para a pasta original, clear e vou rodar o MHD FOAM. E aí ele já deu algum problema. Ó, no arquivo, o bom disso também é essa vantagem, né? O OpenFOAM, você faz alguma coisa que não está fazendo sentido, ele te fala onde está o problema e você mesmo entende, vai organizando. Então o que ele deu aqui de problema? Criou a malha, etc. E aqui deu um erro, e assim, é catastrófico, é fatal, assim, erro, né? Cannot find patch entry for lower right wall. Em qual arquivo? No arquivo P, na pasta 0, na linha 25 a linha 56. Então, vamos ver o que tem esse arquivo. Às vezes eu escrevi errado, sei lá. Gadget 0, espaço, barra P. Então, aqui é o arquivo original. Ele não está achando lower right wall. Por que ele não está achando lower right wall? Na linha que ele fala, vamos ver. Linha 25 a linha 56. Qual que é a linha 25? Aqui embaixo já é 44. Então, boundary field. Cadê a linha 25? 25 já é aqui, ó. Zero gradient. Boundary field P. P, boundary field. Pô, que erro é esse? Aí temos que resolver esse problema aí. Deixa eu ver aonde pode ser esse erro. Patch field. Deixa eu só verificar um negócio rapidinho. Então, vamos entrar no nosso block mesh. ls. Ali tá no system. Tá, gadget, block mesh, dict.
Aqui dentro, vamos ver se a gente acha o lower right wall. Lower right wall. Será que esse W aqui é maiúsculo? Deixa eu ver se está escrito certinho. Lower right wall. E o left wall. Tá, tudo maiúsculo, beleza. Deixa eu lá no P então. Agora eu posso voltar. Gadget 0 barra P. Right. Ah, tem um T a mais aqui, ó. Tá vendo? Tem uns errinhos que é isso. Um T a mais. Lower right wall. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Acontece com muita frequência, tá, galera? Isso quando a gente tá brincando com o OpenFlow. Você vai buscar um erro e é umas besteirinhas. Então agora MHD for. Agora tá rodando. Então aquele Tzinho errado, resolvemos esse bug, né? Tem que ficar atento, assim, porque isso é frequente. Fica esses resíduos aí calculando e tal. E no final ele vai ter uma simulação para aquele campo de 20 Tesla aí. Com esse obstáculo. Esse aqui é o campo de pressão. Posso evoluir o campo de pressão, ele quase não muda nada, né? Vamos ver o campo B. Campo B é o campo mais interessante, esse campo magnético. Aqui o campo de velocidade. Você teria um perfil bem achatado, né? O X. Vamos fazer o seguinte, vamos ver esse perfil. Eu posso vir aqui, ó, Filters, Alphabetical, aí Plot Over Line. Aí eu vou fazer um corte, cadê minha linha? Tem uma linha aqui que eu não estou vendo. Vou bem aqui depois do... Melhor, vou pôr ela antes primeiro aqui. No comecinho do flow. Então aqui eu vou digitar o ponto x igual a 5, 5, beleza. Vai de menos 1 até 1. E aqui 0.1 em z, pronto. Aqui eu vou aplicar. Vou ter um monte de gráfico aqui na esquerda, na direita. Vamos ver o campo de velocidade, eu quero ver o perfil. Então eu vou pegar o x apenas. Deixa eu ver, tem dois o x? Deixa eu desabilitando algumas. Tá um perfil bem zoado ainda, né? Um campo muito grande, mas muito achatadão assim, com algumas descontinuidades aqui nas bordas. Não é bonito esse perfil, eu refinaria mais a minha malha, talvez, sei lá. Mas é o que ele me dá ali de perfil. Se eu pegar esse perfil então e colocar depois do obstáculo, vamos pegar esse cara e colocar aqui em 10.5 e aqui em 10.5 e dar um apply. Você vai ver que tem uma região aqui, ó, de 0 a 0,4 em que esse perfil parece que ele está descolado da parede, né? Ah, porque realmente está, né? Tá bem no obstáculo mesmo. Começa a partir do obstáculo, tá vendo? Então até 0.5, que é o tamanho do obstáculo, você tem um perfil assim, velocidade de 0, de repente sai daqui do obstáculo. Vamos ver ele em 10.6. 10.6, apply. Opa! Aí ele já saiu do obstáculo, já está bem aqui nessa linha azul, tá vendo? Que a gente está definindo aqui depois do obstáculo. Eu tenho um perfil, velho, que ele está descolado, né? Quase descolado. Ele está começando aqui de uma descontinuidade e ele começa mesmo a partir de 0.5. Então aqui ele tá atrás do obstáculo. Você tem uma interferência grande da presença do obstáculo nessa distribuição de velocidade assim nessa região. Beleza, isso aqui é mais ou menos o que a gente teria, sei lá, né, rodando para essa malha com esses parâmetros, esse cenário para um campo de 20 Tesla. Ah, quero mudar o campo. Deixa eu salvar esse estado aqui, save state. Então posso estado.pvsm. Salvei esse estado aqui. Estado. Pronto. Fechar aqui o paraview. Quero mudar esse campo, então. Você vai vir aqui, ó, gadget 0 B. Então, em vez de 20 Tesla, vamos colocar um campo de 0,1 Tesla. Salvar. Fechou. Estou na pasta original, beleza? Eu sempre confiro onde eu estou, assim, porque se você rodar MHD FOAM não estando na pasta original do caso, sei lá, dentro da pasta constant ou system, vai dar problema. Então MHD FOAM vai rodar de novo, pá, e vamos ver o que vai acontecer assim se eu baixo esse campo de 0.1, de 20 para 0.1, naquele estado típico ali que eu estava observando de comportamento dos perfis de velocidade após o obstáculo na ação de um campo magnético, agora de menor intensidade. Vou vir aqui, ó, para FOAM. Apply, File, Load State, Estado, ok. Ok.
Olha como eu tenho uma coisa muito mais smooth, muito mais macia, muito mais bem comportada. 20 Tesla é um campo estratosfericamente absurdo. Então até aquelas descontinuidades, aquelas quininhas ali meio esquisitas, talvez fossem consequência de um campo muito grande que estaria provocando algum tipo de instabilidade numérica mesmo na simulação. É esquisito esse tipo de coisa, né? Então muitos outputs do que você vai ter na simulação pode ser lixo, né? Esse aqui é um perfil mais lógico para a gente. Então você vê que ele começa a partir de 0,5 a ter uma mudança de derivada, claro, 0,5 é quando acaba o obstáculo, atrás do obstáculo velocidades muito baixas, tá bem ali na esteira, depois ele começa então a se desenvolver mais ou menos parabolicamente, tá? Então isso aqui é uma brincadeira que a gente poderia fazer para averiguar a influência de um campo magnético sobre o comportamento dos perfis de velocidade, né? Um tipo interessante de estudo seria você fazer, por exemplo, vários perfis em vários lugares do domínio de cálculo e comparar como esses perfis vão evoluindo para diferentes intensidades de campo magnético localmente, fazer um mapeamento dessa influência do campo, né? Ou dessa tendência do que o campo magnético vai querer fazer com seus perfis de velocidade em diferentes pedaços do domínio de cálculo, seria um estudo muito bacana de fazer, né? Inclusive essa questão de você de repente pegar e colocar um campo magnético muito grande, isso ser instável do ponto de vista numérico e gerar ali descontinuidades, isso não te impede de investigar, usando essa ferramenta, quais seriam as tendências, os caminhos para os quais aquele campo magnético ele vai querer levar o teu escoamento, porque muitas vezes você não quer às vezes ter uma informação assim precisa, numérica, daquele perfil, mas uma tendência do que um mecanismo físico estaria fazendo com aquele perfil até um ponto em que esse mecanismo ainda é passível de ser calculado usando uma abordagem numérica estável. Então a gente vai testando os limites de estabilidade da ferramenta e quando ela começa a ficar muito instável, ou a gente refina mais alguma coisa, diminui o passo de tempo, vai refinar a malha, vai mudar algum parâmetro numérico, alguma tolerância dentro de algum algoritmo que vai ser usado pelo solver em algum cálculo específico, ou a gente aceita os limites operacionais daquela ferramenta numérica e vai investigar tendências. Então tem muitos caminhos possíveis para você abordar dentro do campo da simulação computacional, mas é importante a gente estar assim, atento em relação às limitações que a gente tem nas nossas próprias ferramentas, tá? Deixa eu ver quanto tempo que eu estou aqui falando com vocês, para poder me organizar em relação a tempo de aula. 1 hora já. Eu ia passar mais um monte de coisa hoje, acabou que não deu tempo. Eu vou terminar por aqui essa aula, né? Fica mais como uma aula meio que parte 2 do Block Mesh Dict, com exemplo de aplicação, e também já vimos, né, como é que a gente impõe condições de contorno as nossas variáveis no problema, editando os arquivos da pasta zero. Acho que deu para trazer um pouco mais de informação. E aí na aula que vem eu vou fazer aquilo que eu na verdade queria ter feito na aula de hoje, que é passar um estudo dirigido. Deixa eu até escrever aqui para não esquecer, velho, porque é tanta informação na minha cabeça e tanta coisa acontecendo que a gente esquece, tá? Então na aula que vem, aí eu tô aqui inclusive anotando para mim mesmo, né? Passar um estudo dirigido no qual a gente vai editar o nosso dicionário setFields para aquele problema do dam break, para simular um encontro, na verdade, entre dois fluidos imissíveis e ver como é que essa interface se comporta quando uma fase quer se mover diante da outra. É um problema com muita aplicação, inclusive, na indústria do petróleo. E quero falar sobre o Snap Hex Max, que é uma outra forma que eu tenho de fazer malhas no OpenFOA, que é muito legal, na qual eu vou poder trabalhar com peças tridimensionais e com malhas feitas a partir de desenhos em CAD, velho. Então, a gente vai ver na próxima aula que você pode fazer um desenho 3D usando um FreeCAD, qualquer coisa da vida assim, um Tinkercad, que tem inclusive na internet de graça, e aí cria-se um STL, pode ser também, sei lá, SolidWorks, né, se você mexe mais com engenharia mecânica. Você pode criar o STL e a partir desse STL 3D montar uma malha usando o Snap Hex Max. Snap Hex Max, tá parecendo uma
frase de um disco de rap, sei lá, a partir desse STL. Então, na aula que vem, a gente vai continuar ainda nessa parte de pré-processamento, e aí depois a gente vai então entrar nesse mundo de pegar esse obstáculo aqui, esquentar esse cara e ter que implementar equaçõezinhas novas ali no solver para ele resolver a equação da energia, beleza? Então, gratidão pela companhia na aula de hoje, espero que tenham apreciado o conteúdo, que tenham absorvido bastante, e a gente se vê na próxima aula do Ciência e Brisa. Falou, galera!